Então, para o pessoal que está chegando agora, professor Matheus Ferrarese, graduado em Educação Física pela Fevale, especialista em Fisiologia, mestre em Ciências do Movimento Humano pela URGS, doutorando em Ciências do Movimento, sócio e proprietário da rede de franquias Performance e Estúdio ESM, isso, professor? Correto? EMS. EMS, consultor técnico da Mirra. Isso. Ai. Tudo dando errado aqui. Não consigo, tu acredita que não consigo achar a pastinha aqui, professor? Achei, estava aqui, mudou de lugar. Vamos lá. A Magali está participando? Ela deve estar rindo da minha cara, né? Capaz, estou aqui prestigiando. Escutando tu contar aí a história. Que loucura, né, professor? Voltamos a nos encontrar aqui. Eu lembro de ti ali no LEAFES, todo tímidozinho. Que nada. A Idete estava por aí antes também. Tá aí o nome dela. Essa ferramenta de vocês eu não sei usar, não consigo achar ninguém aqui, tá uma confusão. Agora não tá nem abrindo minhas pastas aqui. Ali, a Idete rindo de mim. Agora sim, agora vamos achar aqui minha palestra de hoje aqui. Semana Acadêmica Fevale. Aí. Agora acho que vai. Enquanto Deus procura aí, ó, tivemos ótimos acadêmicos que passaram pelo laboratório, como monitores, como estagiários, né? O Gustavo também já é doutor, né? Na Exatamente. Né? Então, o pessoal aí... Vocês, deixa eu perguntar uma coisa. Na tela que eu estou vendo aqui, está trancada a minha tela do meu desktop. Vocês não estão enxergando o meu PowerPoint? Não, está o desktop. Não, está o desktop trancado. Ué, eu estou com o meu slide aberto aqui. Tu pode compartilhar arquivos e procurar direto o teu arquivo no computador, em vez da tela. Agora entrou, né? Agora sim. Agora sim. Beleza. Dizem que as piores no início são as melhores no fim, né? Vamos torcer para isso. Olha só, então, começando, de fato, finalmente, aí o nosso bate-papo. Putz, agora eu estou vendo aqui que ficou preto. Agora sim. Tá, então vamos avançar aqui. Eu já falei um pouco de mim. Começando, então, o que é a eletroestimulação neuromuscular, tá? Isso é o primeiro conceito que a gente tem que entender. É um mecanismo que simula a passagem do impulso nervoso, levando o músculo a contrair sem necessidade de um impulso originado pelo próprio sistema nervoso. Então, a ideia é que a gente consiga contrair o músculo, mesmo que a gente não tenha vontade para esse músculo contrair. Então, se eu pegar um sujeito em coma e ele tiver integridade neural, lá eu vou conseguir fazer o músculo dele contrair, tá? Então, aqui tem um videozinho para vocês entenderem um pouco melhor. Uma contração muscular voluntária, eu tenho um estímulo vindo lá do meu sistema nervoso central. Então, vocês enxergam aqui saindo um estímulo do sistema nervoso central, e vai acontecer toda aquela cascata que a gente aprende na fisiologia, lá, a liberação de acetilcolina, os canais de cálcio, aquelas coisas todas, até que o estímulo chegue lá no músculo e promova uma contração muscular. Tá? Isso seria uma contração muscular voluntária, aquela que eu tenho a noção do que está acontecendo. Quando eu vou fazer uma eletroestimulação, eu não tenho ação do sistema nervoso central. Então, eu tenho aqui, ó, esse desenho, ele simula ali um eletrodo, né? Então, eu tenho um estímulo vindo direto do eletrodo, que vai chegar direto no meu motoneurônio periférico e vai fazer a minha musculatura contrair.
Então, esse é o primeiro ponto aí que é importante que vocês tenham em mente, que todos os resultados que a gente tem de uma eletroestimulação são derivados, né, de uma contração muscular. Então, quando a gente fala assim, o indivíduo aumentou força, é porque ele contraiu musculatura. O indivíduo emagreceu, é porque ele gastou caloria por causa da contração muscular. Ele melhorou a vascularização, é porque ele aumentou o fluxo de sangue por causa dessa ativação muscular. Então, tudo aquilo que a gente escuta muito, assim, as pessoas falam assim, é o choquinho que esquenta o corpo, é o choquinho que vibra o corpo, que, enfim, que faz um monte de coisa. Na verdade, nada disso é real, tá? O que acontece é simplesmente que a gente manda uma frequência elétrica, essa frequência vai ser reconhecida pelos motoneurônios ali, e esses motoneurônios vão fazer o meu músculo contrair. Então, qualquer resultado que eu tiver vai ser derivado de uma contração muscular. Aí, voltando um pouquinho mais da questão histórica, porque isso a gente escuta bastante hoje, assim, né? Isso é uma modinha que vai passar, e que isso, e que aquilo. Na verdade, a eletroestimulação, como a eletroterapia, já tem registros históricos. Eu vou botar pouquíssimos pontos da história, tá? Mas pontos que são interessantes aí para vocês verem. Em 130 anos antes de Cristo, já tem registros históricos, né, que falavam que um sujeito chamado Galeno, ele dizia que ele usava, no caso, o peixe-torpedo para analgesia, principalmente nos casos de gota, que na verdade se acredita, né, que eram coisas semelhantes à gota. Então, esse daqui é o primeiro eletroestimulador que a gente tem conhecimento, né, era um eletroestimulador natural. Então, é o peixe-torpedo ou bagre do Nilo, né, que são dois animais que emitem correntes elétricas, digamos assim. Basicamente, o que tem registrado na literatura era que o sujeito ficava lá sentado, aí tinha lá uma enxaqueca, alguma coisa assim, e eles literalmente largavam o peixe sobre a cabeça e deixavam esse peixe ali. Como ele vai emitindo algumas correntes elétricas, essas correntes geravam um entorpecimento daquela região, o indivíduo ele diminuía a sensibilidade daquela região e ele relatava menos dor. Então, da mesma forma, eles mergulhavam alguns sujeitos lá num tanque rodeado desses animais, e daí ele deixava de sentir a região e na verdade, quando tu para de sentir alguma coisa, tu, na teoria, relata também menos dor. Então, esses são os primeiros registros de eletroterapia, eram com correntes elétricas geradas por um animal, né? Aí, bem mais à frente lá, mas ainda um tempo bem distante do nosso, em 1781, Galvani escreveu um tratado lá sobre o efeito da eletricidade sobre a contração muscular. Esse talvez seja o tratado mais importante para quem trabalha de eletroestimulação, que na verdade, o que ele mostra, tá? Ele fez um experimento com rãs, onde ele pegava rãs dissecadas, né? As rãs estavam mortas, ele dissecou ali um nervo da rã e ele colocava um estímulo elétrico nesse nervo e ele via que a patinha da rã mexia como ela ia mexer num movimento natural. Então, ele começou a notar que a eletricidade fazia contrações musculares acontecerem, tá? E tão importante é esse nome que até hoje se utiliza uma corrente elétrica que se chama corrente galvânica em homenagem aí, né, ou em reconhecimento a esse sujeito que identificou que um estímulo elétrico externo poderia gerar uma contração muscular. Aí, um pouco mais à frente, 1861, o Duchenne criou, então, a primeira máquina, né, de eletroestimulação, seria com um estímulo elétrico artificial, no caso, e também ele escreveu um outro tratado falando de pontos motores, né, que seriam aqueles pontos, aquelas regiões do corpo onde estaria mais suscetível ao estímulo elétrico, né? Hoje a gente sabe que são regiões onde os motoneurônios são mais periféricos, são mais próximos da pele, e com menos intensidade a gente consegue gerar mais torque. Ou seja, como o motoneurônio está mais próximo da superfície, eu preciso de estímulos menores para gerar o mesmo tipo de resposta, tá? Isso, então, coisas que a gente usa até hoje, que está nos livros de eletrofisiologia até hoje, foi descoberto, foi escrito e relatado lá em 1800, mais ou menos, tá?
E daí um outro marco histórico bastante importante, principalmente para nós da educação física, é década de 60, 70, mais ou menos, da criação, digamos assim, da corrente russa. Esse sujeito, Yakov Kots, ele começou a testar e utilizar a eletroestimulação, propondo aumento de força e massa muscular. Então surgiu, no caso, a corrente russa, que também se usa até hoje, principalmente em casas estéticas, no caso, basicamente para melhorar tônus muscular e tal. Então, ficou muito conhecido, muito utilizado há mais ou menos uns 10 anos atrás, talvez mais, eu acho, até uns 15, 20 anos atrás. Cresceu bastante a utilização aqui no Brasil em casas estéticas, onde principalmente mulheres ficavam deitadas lá e realizando estímulos elétricos com corrente russa, na expectativa de melhorar tônus muscular, principalmente. Mas aí aqui foi um momento bastante importante, onde esse sujeito mostrou em alguns estudos incrementos de cerca de 30% na força máxima de sujeitos, de atletas olímpicos. É um dado absurdo, assim, pensar que teve um incremento de força de 30% em atletas olímpicos, né? É muita coisa, mas é claro que também ninguém conseguiu replicar esses estudos, até hoje ninguém conseguiu achar esses mesmos 30% de ganho, principalmente em atletas. E a gente sabe que a Rússia, a União Soviética e tal, na época, tem bastante coisa, né, que a gente não consegue explicar e descrever, principalmente relacionada a doping, mas existem trabalhos mostrando que as principais coisas que eles faziam de diferente, no caso, era a utilização dessa corrente russa. Aí aqui, eu vi o pessoal falando da Magali, da Idete, e das outras pessoas que são da minha época. Vocês provavelmente devem lembrar desses dois sujeitos. O pessoal mais novo que está começando agora aí na faculdade talvez não lembre, mas o da esquerda, da minha esquerda, que é um dos principais adversários do Rocky Balboa, que é o Drago. Ele era um soviético, né, um boxeador, e o do lado direito é o Bruce Lee, que talvez nem todos conheçam, mas já devem ter escutado o nome dele, né? E daí, se vocês olharem o Drago, ele aparece no filme do Rocky, isso é uma imagem do filme do Rocky, onde ele treina, ele faz alguns exercícios utilizando eletroestimulação, e o Bruce Lee, se vocês olharem ali, ele talvez tenha sido o criador da eletroestimulação de corpo inteiro. Vocês vão olhar, ele tem eletrodo no bíceps, no tríceps, região de peitoral ali, enquanto ele está datilografando, ele está escrevendo algum texto. Isso é uma imagem do filme, da vida dele. Então, ele já estava utilizando aí eletroestimulação em vários grupos musculares ao mesmo tempo. E aqui a gente tem uma fotinho do que seria a corrente russa, né? Que se usa até hoje. Então, vocês conseguem enxergar que ela é uma logística um pouco complicada, né? Então, todos esses pontinhos pretos ali são eletrodos de carbono, cada um deles recebe um fio. Então, se vocês olharem na panturrilha ali da moça, tá tudo colado com algumas fitas, né? Então, uma pessoa que realmente não estivesse só posando para foto, isso tudo aqui estaria com fitas colando, né? Ou então estaria usando eletrodos autoadesivos, mas vocês conseguem ver que ela fica cheia de fios e cheia de eletrodos. Então, quando a gente pensa em associar um estímulo elétrico com algum movimento, pode ser um pouco complexo por causa dessa quantidade de fios e eletrodos e tal. Aí, então, pensando nisso, avaliando questões principalmente relacionadas a condicionamento físico, principalmente pensadas aí associando as questões propostas pela corrente russa, lá em 2007 surgiu, então, a Mira Bodytech 1, que foi o primeiro equipamento de eletroestimulação neuromuscular de corpo inteiro, surgiu lá na Alemanha. Não é esse que vocês estão vendo na foto, esse aqui é o Mira Bodytech 2, que é uma evolução aquele antigo. Eu até tenho um aqui, acabei esquecendo de colocar a foto, mas ele é bem mais analógico, assim. Quem teve aqueles celulares Motorola StarTAC, aqueles celulares os primeiros, assim, deve lembrar também daquele celular da cobrinha, né, do joguinho da cobrinha. Então, o equipamento Mira Bodytech 1 ainda é com aquela tela, com
enfim, com aqueles quadradinhos verdinhos, assim, todos os escritinhos eram verdinhos, e esse novo Mirra Bodytech 2, ele parece um computador, tem desenho dos bonequinhos se mexendo ali, então ele tem um layout muito mais interessante, mas basicamente, em relação à entrega de corrente, ela é a mesma. E ali do lado é vestimento com os eletrodos, vai aparecer mais à frente na apresentação mais algumas ideias ali para vocês verem como funciona. E daí, em 2016, mais precisamente em novembro de 2016, a Anvisa e o Inmetro liberaram, né, o primeiro equipamento no Brasil, que foi o equipamento da Mirra. Então, eles já liberaram o Mirra 2, então no Brasil só existe a comercialização a partir desse modelo, e começou, então, a se conhecer a eletroestimulação de corpo inteiro no Brasil. A Mirra é o equipamento que eu trabalho, tá? Ele é o equipamento alemão, que domina aí 85% do mercado mundial, mas hoje já tem mais de 40 marcas no mercado mundial. Inclusive, no Brasil já deve ter 4 ou 5 marcas comercializando aqui também. Mas é que nem carro, né? Carro existem de várias marcas, mas todos são carros. Então, a eletroestimulação é bem semelhante, tem uma série de marcas, e à medida que elas vão conseguindo as licenças, vão conseguindo os acessos, elas vão entrando nos países aí. Aí, o que seria de tão diferente, né, relacionado à eletroestimulação convencional? A eletroestimulação convencional, para ficar um pouco mais claro, seria basicamente a eletroestimulação que a fisioterapia usa. Então, a própria corrente russa, a corrente australiana, a corrente galvânica, aí dentro das correntes de baixa frequência tem as classificações ali das metodologias como o TENS, né, o TNS, ou o FES. Então, isso são técnicas, né, ou são modelos de eletroestimulação. A eletroestimulação de corpo inteiro é mais um deles, e ela se propõe, ela tem aí como diferenciais que tá chegando e atraindo muito o público da educação física, é que ela chega com um dos principais diferenciais, é que ela tem um estímulo em uma grande área muscular. Então, ela estimula, ao mesmo tempo, os principais grupos musculares do nosso corpo, e isso nos dá uma ideia de mais ou menos 1/6 de toda a musculatura do corpo sendo estimulada ao mesmo tempo, possibilitando incremento de VO2. Então, hoje a gente já tem alguns estudos mostrando isso, que o indivíduo ele fica parado, mas e com a musculatura sendo estimulada pela corrente elétrica, e pela contração desse grande volume muscular, eu aumento a demanda cardiorrespiratória e consigo ter incremento de VO2. Então, essa talvez seja uma das grandes diferenças. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui é num laboratório que a gente fez uns testes, né? Então, a gente está monitorando a ventilação desse sujeito. Aí, se vocês olharem, ele fica tremendo aqui, ó. Ele tá tremendo assim, porque ele está com uma corrente de 7 Hz, então significa que 7 Hz cada Hz é um pulso, tá? Então, 7 Hz são 7 pulsos por segundo. Cada pulso corresponde a um potencial de ação. Cada potencial de ação corresponde a uma contração. Então, esse sujeito, ele está realizando 7 contrações por segundo. Então, por isso que vocês enxergam ele tremendo, porque é uma frequência bem baixa, e a gente consegue enxergar, de certa forma, o intervalo entre uma contração e outra. Então, a gente só enxerga abalo muscular, e esse abalo muscular está representando aí os 7 Hz. Tá? Aí, o que essa imagem aqui mostra? Tá? Aqui a gente ligou o equipamento, e aqui a gente desligou o equipamento, tá? Ele simplesmente ficou parado nessa posição por aproximadamente 5 minutos, e olhem o aumento da demanda cardiorrespiratória que tem, tá? Então, aqui nas curvas vermelha e azul é VO2, VCO2, volume expirado aqui na curvinha verde. Mas, basicamente, o que eu queria mostrar é um pouco daquilo ali que eu comentei. Então, alguns estudos mostrando o aumento de VO2 simplesmente pela grande demanda muscular que a gente consegue estimular. Esse daqui é um dado de um estudo piloto que a gente fez. Ele aumentou muito mais do que 20%, tá? Nesse modelo, mas os estudos hoje têm mostrado incrementos de 17% a 20% de VO2, tá? O que mais? A gente consegue, embora a gente estimule todos os grupos musculares, a gente consiga estimular todos ao mesmo tempo,
a gente tem controle das intensidades de forma independente, tá? Então, eu trouxe aqui duas imagens. Esse aqui é o Mirra, que eu falei que é o que eu uso, que é alemão. Esse daqui é um outro equipamento, ele é um equipamento húngaro, ele roda dentro de um tablet normal, então, se vocês olharem aqui, é um tablet da Acer normal. Daí, se vocês enxergarem aqui, eu tenho controle, ó, eletrodos de perna, de glúteo, lombar, basicamente aqui romboides e região de trapézio, região de latíssimo do dorso, região abdominal, região peitoral e região de braços. Daí eu tenho mais dois canais ali, o 9 e 10, que não tem nada, que são canais extras para ligar em qualquer outro lugar. Então, posso colocar na região cervical, o antebraço, panturrilha, planta do pé, enfim, botar mais eletrodos no abdômen, mais nos glúteos, como quiserem. Inclusive, os outros também eu consigo mudar de lugar, mas o programa padrão se propõe a estimular o corpo inteiro de uma forma equilibrada. E lembrando que, como eu faço um estímulo neuromuscular, isso até é uma coisa que é legal vocês saberem, a gente não faz eletroestimulação muscular, a gente faz eletroestimulação neuromuscular. Então, o estímulo age no nervo periférico, que vai fazer o músculo contrair. Então, se o indivíduo não tiver integridade neural, eu não consigo fazer o músculo dele contrair com esse tipo de corrente, tá? Então, por isso que eu posso, com um eletrodo, acho que vocês me enxergam, né? Eu coloco um eletrodo na região do meu bíceps, do meu tríceps, e o indivíduo, o sujeito, vai sentir, dependendo da intensidade, até a pontinha do dedo. Porque como eu não estou estimulando o músculo, e sim estou ativando aqui a minha questão neural, eu estou, onde que eu estou... as unidades motoras que eu consegui ativar aqui, ou aquela inervação que eu consegui pegar, vai ser irradiado o estímulo até onde deveria ir, no caso, dependendo da intensidade. Então, por isso que não tem aqui, por exemplo, antebraço, não tem panturrilha, porque na coxa, por exemplo, eu vou pegar o nervo femoral, dependendo da intensidade, o sujeito até vai relatar a sensação de contração na panturrilha. Então, mais ou menos por aí. E daí, aqui do lado, tem um outro software só, mas é a mesma ideia, mas aí é touchscreen, ele tem todos os comandos ali no próprio tablet, tá? Aí, outras características bem importantes é a associação da contração voluntária mais a contração elétrica. Hoje está muito bem documentado na literatura, mostrando que a associação das duas contrações, a contração voluntária, né, aquela que eu quero fazer, aquela que eu controlo com o meu cérebro, meu sistema nervoso central, associada com a contração elétrica, o meu ganho de força, o meu ganho de potência, o meu ganho do que quer que seja em relação a valências físicas, ele é muito aumentado. Então, por isso que eu comentei lá na corrente russa, como eu estou cheio de fios e coisa, é um complicador para que eu realize determinados movimentos. E esse tipo de equipamento, a gente acaba conseguindo fazer movimentos funcionais muito próximos, dependendo da atividade, mas na maioria das vezes, o movimento exato que eu iria fazer, eu consigo realizar. Então, aqui para vocês terem uma ideia, nesse vídeo aqui. Então, para eu não me complicar mais aqui com o softwarezinho, eu não sei se está indo áudio para vocês, acredito que não, mas se vocês estivessem com áudio, vocês iam só ouvir ele meio que gemendo, assim, fazendo força, assim. Vocês conseguem notar, provavelmente pelo rosto dele, que ele faz força e pela velocidade que ele está girando. Vocês conseguem notar que ele não está fazendo um movimento lento, e sim ele está tentando fazer um movimento e tem uma espécie de uma força ali travando ele, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco a lógica, eu estou contraindo todo o corpo ao mesmo tempo, tá? Inclusive musculatura agonista e antagonista, tá? Então, o que está acontecendo é que a musculatura que deveria relaxar para esse movimento de rotação para o lado esquerdo, por exemplo, a musculatura, os rotadores para o lado direito deveriam relaxar. Só que com o estímulo elétrico eu faço eles se manterem contraindo. Então, a força que ele está fazendo é do músculo agonista contra o músculo antagonista do movimento, que não relaxou. Aí, outra característica bem importante é a possibilidade de treinos dinâmicos específicos, que é isso que eu comentei, porque a roupa te dá bastante mobilidade, tu consegue fazer movimentos funcionais associados à corrente. Hoje em dia, esse tipo de roupa, a condução da corrente elétrica, ela acontece por água,
ou então já tem alguns equipamentos que os eletrodos, eles são secos mesmo, ele tem uma espécie de silicone dentro do eletrodo, tu não precisa umidificar, não precisa colocar gel, não precisa colocar nada. Nos equipamentos de fisioterapia convencional, geralmente é um eletrodo autoadesivo, os mais atuais, então tu tem que entrar em contato direto com a pele, que se torna anti-higiênico, tu teria que toda vez descartar o eletrodo, ou então tu tem que também em contato direto com a pele, tu acaba utilizando um gel condutor. Esse gel ele é a base d'água, mas quem já fez sabe que dá uma sensação de melecado, assim. E esses equipamentos de corpo inteiro, a gente ou utiliza água normal, ou, como eu comentei, tem alguns equipamentos que tu não usa nada, tu simplesmente veste por cima de uma outra roupa e tu acaba recebendo o estímulo. Então, isso facilita muito a logística para que o treino aconteça, tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia, como é que é a mobilidade com o equipamento. Isso é numa feira lá em São Paulo, então é só uma demonstração, o rapaz chutando lá em cima da cabeça lá, com a roupa, e não tem aquele monte de eletrodos que descolam, que tu tem que colar um monte de fita e tal. Essa roupa que ele está usando aqui, como eu comentei, eu trabalho com a Mirra, né, que é um equipamento alemão. Esse equipamento ele já está numa evolução de eletrodos, então quem entrar no site da Mirra hoje vai ver que não tem mais esses fiozinhos pendurados, os eletrodos, a fiação ela é toda interna, então além de já funcionar legal, hoje em dia tu não tem essas coisas penduradas, tem outras linhas de equipamento que também não tem nada de fio pendurado e ainda são wireless, então não tem esse fio aqui, que são algumas controvérsias, algumas coisas que quem trabalha com eletro discute o ter fio ou não ter fio, mas só para eles entenderem a questão de logística, que ela está muito mais fácil do que uma eletroestimulação convencional, tá? E daí, até para ficar claro que em nenhum momento eu estou falando que a eletroestimulação convencional, a eletroestimulação local, ela não é boa, tá? Tem várias coisas, dependendo da situação, ela é muito mais indicada até do que a eletro de corpo inteiro. Mas é mais para a gente tentar entender, dentro da realidade que muitos de vocês devem conhecer, as possíveis diferenças aí com esse tipo de equipamento, tá? Daí aqui, aquilo que eu estava falando, vai ficar um pouco mais claro, ó, que é a ação de agonista mais antagonista mais sinergistas ao mesmo tempo. Então, eu vou rodar o videozinho aqui para vocês verem. Ele está fazendo uma flexão de tronco, ó, com a corrente desligada. Aí agora a corrente está ligando e ele está fazendo uma extensão de tronco. Então, vocês conseguem ver a cara dele de esforço. Então, o que ele está fazendo? Tá? Ele está estimulando os extensores de tronco lá de forma voluntária. Então, ele está querendo fazer um movimento de extensão de tronco associada com a corrente elétrica. Então, ele está com um nível de tensão aumentado, porque ele tem contração voluntária mais contração induzida pelo estímulo elétrico. E o antagonista ao movimento, que seria a musculatura abdominal, ele está fazendo em fase excêntrica de forma involuntária. Então, se fosse um movimento convencional, a musculatura abdominal ela iria relaxar para que ele conseguisse realizar um movimento de extensão. Mas como a gente está com a corrente ligada, quando ele faz esse movimento, eu ativo com mais intensidade o abdômen, e daí o abdômen ele contrai, só que ele está sendo esticado, né? Então, ele está fazendo aí uma fase excêntrica da musculatura abdominal. E sinergistas ali também, porque se vocês olharem, a gente tem, aqui, ó, são os eletrodos de coxa, os eletrodos de braço, eles são uma espécie de uma cinta, tá? Ele é um eletrodo 360 graus. Nesse equipamento, tá? Tem marcas que não usam eletrodos 360 graus, mas nesse equipamento é uma cinta, então é um eletrodo 360 graus, onde tu vai estimular quadríceps, isquiotibiais, tu vai estimular os abdutores todos ao mesmo tempo. Então, tu tem ativação da musculatura sinergista, agonista, antagonista, mesmo sem fazer nenhum movimento, eles estão contraindo todos ao mesmo tempo. Então, aqui algumas ideias desses equipamentos, tá? Então, a gente tem, esse daqui é o primeiro modelo do colete da Mirra, que é aquele ali cheio dos fiozinhos pendurados que vocês viram. Então, todas essas bolinhas cinzas aqui são os eletrodos, são áreas de eletrodos gigantescas, tá? Então, a Mirra tem 2.800 centímetros quadrados de área de eletrodo. Isso promove uma grande área de ativação muscular e também promove muito mais conforto. Quanto maior o eletrodo,
menor é a densidade de corrente, tá? Então, um exemplo muito prático, talvez, imaginem que vocês estão dançando lá no baile e tem uma senhora de 100 quilos que quer dançar com vocês e ela disse assim, eu quero dançar em cima do pé de vocês, como eu fazia com meu pai lá quando eu era criança. Daí ela vem e ela tá de tênis, ela pisa com os 2 pés em cima dos pés de vocês, ela tem 100 quilos, vocês notam ali que tá pesado, tá incomodando um pouco, mas vocês aguentam. Daí troca a música, ela diz, não, deixa eu trocar de sapato, que para essa música é melhor esse outro sapato. Daí ela bota um sapato de salto, aquele saltinho bem fininho, e dela vem e fica num pé só, em cima daquele salto, em cima do pé de vocês. Ela tem os mesmos 100 quilos, mas como a área de entrega da carga ela é menor, a densidade da carga ela é muito maior. Então, essa é a mesma análise da eletroestimulação. Quando eu uso aqueles eletrodos pequenininhos, que geralmente se usava na físio, hoje até já se usa maiores, mas aqueles menorzinhos, quanto menor for o eletrodo, menor a intensidade que eu consigo colocar na corrente, porque como a área de entrega é muito pequena, fica muito desconfortável. À medida que eu vou aumentando a intensidade, o sujeito ele vai relatando que está incômodo, está machucando, justamente porque é um estímulo muito intenso para aquela entrega. Então, esses equipamentos novos, como a ideia é não atrapalhar a funcionalidade do indivíduo, ele precisa ser confortável. Imagina tu querendo dar um salto, correr e toma uma porrada de um estímulo lá no corpo inteiro. Tu vai travar e vai mandar o professor se enxergar, né? Porque ninguém gosta de ficar tomando umas porradas aí, uns choques, umas fincadas. Então, a ideia é que seja muito confortável. Então, aqui, tudo isso aqui são eletrodos. Isso aqui é um modelo de colete que tu troca os eletrodos de lugar. E aqui é um modelo que já existe, que tu acaba adquirindo uma roupa própria e ela é individual para cada sujeito. Esses 2 modelos aqui, que são os que a gente utiliza por aqui, que são eletrodos mais robustos, são eletrodos mais interessantes, assim, pela questão de higiene, tu acaba utilizando por cima de uma outra roupa, que geralmente a própria marca do equipamento fornece, e daí essa outra roupa ela acaba sendo individual. Então, imagina que cada aluno tem uma espécie de uma lycra lá que ele vai usar, e daí por cima dessa lycra vão esses eletrodos aqui, para que o estímulo aconteça. Já nesse daqui, a própria lycra tem os eletrodos, tá? Aí, dentro dessas questões todas que a gente comentou, assim, que tu estimulando uma grande área muscular ao mesmo tempo, estimulando agonista, antagonista e sinergista ao mesmo tempo. No momento que tu estimula agonista e antagonista, tu tem um aumento absurdo de ação excêntrica, aumentando demanda cardiorrespiratória pelo volume muscular. Por causa de todas essas questões, se acredita em tempos de treino reduzidos, tá? Então, se vende hoje, isso é um número bem comercial, tá? Treinos de 20 minutos, de 1 a 2 vezes por semana. Número comercial eu falo porque hoje, profissional de saúde que fixa um tempo e fala que para todo mundo é 20 minutos, desculpa, mas está errado, né? A gente sabe que pode ser um dia, pode ser 17, pode ser um dia que é 50 minutos, pode ser um dia que é 23 minutos. Então, o tempo, ele é muito relativo à intensidade do treino, à característica do sujeito, mas comercialmente se usa os 20 minutos porque, para não errar, assim, vamos dizer que no mínimo 80% dos estudos que tem hoje com essa tecnologia testaram sujeitos em 20 minutos. Então, a gente tem estudos que testaram nessa situação e essa situação mostrou uma série de resultados positivos e se entendeu que comercialmente também era uma coisa interessante e também tem uma questão de segurança. Hoje, pelo grande volume muscular, a gente aumenta, pode submeter o sujeito a um risco de sobrecarga fisiológica, aí, dependendo do que a gente fizer com esse sujeito. Então, se trabalha muito com essa ideia de 20 minutos. E de 1 a 2 vezes por semana, é uma coisa que ela é bastante controversa para quem não entende de eletroestimulação, mas para quem já trabalha na área entende o porquê disso. Se a gente pegar os principais marcadores de dano muscular, a gente vê que uma contração voluntária, a gente tem os picos desses marcadores acontecendo aí entre 36, na verdade 18, 36, 48 horas, dependendo do que a gente fizer. E quando a gente fala de um estímulo com eletroestimulação, esses picos eles sobem para 72 a 96 horas.
o que justificaria aí a gente reduzir a frequência semanal, porque daí a gente precisa de mais tempo de intervalo para esse indivíduo se adaptar ao treino. Então, essa talvez seja uma das grandes diferenças também, tu propor aos sujeitos tempos menores de treino e principalmente frequências semanais menores. Aí, como eu mostrei vídeo em todas as situações, vou mostrar o vídeo na questão do tempo também. Hoje em dia, 20 minutos, né? Hoje em dia, tempo talvez seja o nosso bem mais sagrado, né? Então, 20 minutos a gente sabe que a gente não faz muita coisa, mas a gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes aí, bem importantes para a nossa saúde. Então, a ideia é que a gente consiga fazer um treino enxuto mesmo e com uma frequência semanal bem menor. Então, levando em consideração todas essas características, grandes grupos musculares estimulados simultaneamente, intensidades podendo ser diferentes para cada região de acordo com o meu foco de treino, associação de contração voluntária mais a contração derivada do estímulo elétrico, possibilidade de movimentos específicos durante a estimulação, associação do estímulo no agonista, antagonista e sinergista ao mesmo tempo, grandes eletrodos que promovem mais conforto e maior área de ativação muscular. Tudo isso me remete a treinos mais curtos, de 1 a 2 vezes por semana. Então, isso seria mais ou menos as promessas, né, desse tipo de equipamento, e que eu posso adiantar para vocês que, na verdade, não são promessas, né? Mas eu falo em promessas porque isso é o que se trabalha muito comercialmente, mas quem estuda isso sabe que essas coisas realmente acontecem. Então, aqui, daí, para vocês terem uma ideia, coisas que já existem lá fora e que vão chegar aqui, sem dúvida nenhuma, rapidamente. Não deem bola para a coordenação da turma, tá? Cada uma faz uma coisa, ninguém faz ideia do que está fazendo ali. Mas se vocês olharem, todas essas moças estão vestidas. Eu vi aqui, pulou um comentário X-Body, na verdade esse equipamento é o iMotion. Mas tem sem fio, assim, tem da iMotion, tem da X-Body, da eFit. Então, tem equipamentos que com um equipamento tu controla 30 pessoas, uns tu controla 16 pessoas, outros tu controla 40 pessoas com o mesmo equipamento. Então, são coisas que vão surgir, são coisas que, para quem é da área de eletro, é bastante controverso, tá? Eu não acredito numa abordagem desse tipo. Quem entende as variáveis que a gente controla no eletro, entende que algumas coisas que se faz numa aula assim não faz muito sentido, mas comercialmente eu não tenho dúvida de que vai chegar e vai ser um nicho aí que talvez essa característica de aula talvez seja moda mesmo, que vai vir, vai durar um tempo e vai passar, mas a eletroestimulação como um todo, num treinamento individualizado, focando em resultado, muito provavelmente só vai aumentar a busca e o uso, tá? Então, para vocês terem uma ideia em relação ao impacto dessa tecnologia, especificamente a eletroestimulação de corpo inteiro, hoje ela está em 57 países, funcionando e legalizada, digamos assim, pelos órgãos competentes. Somente na Alemanha, a gente traz a referência da Alemanha porque a tecnologia surgiu na Alemanha há 14 anos atrás, né? Então, somente na Alemanha hoje são mais de 2.650 empresas que utilizam essa tecnologia, e dessas 2.650, 1.200 são no modelo de microestúdio, tá? Microestúdios são estúdios que trabalham com poucas máquinas, né? Então, a gente diz de 1 a 4 máquinas, mais ou menos. Então, o que se vê é que, ao invés dos lugares abrirem, por exemplo, uma super academia, uma super estrutura com 15 máquinas, eles abrem 5 estúdios com 3 máquinas, por exemplo, as mesmas 15 máquinas dividido em vários lugares. Isso é o que mais tem se trabalhado, é o que mais tem expandido, esse modelo de negócio. Aí, aqui, para vocês terem uma ideia, ó, a Alemanha ela tem mais ou menos o tamanho do Mato Grosso do Sul. Então, só nesse espacinho aqui, é como se a gente pegasse o Brasil e pegasse só o Mato Grosso do Sul e botasse 2.650 empresas aqui dentro. Hoje, no Brasil inteiro, com todas as marcas que já estão aqui, que é Mirra, eFit, X-Body, iMotion e o Wins Pro, a gente tem aproximadamente aí uns 230 estúdios funcionando. Então, imaginem que só nesse espacinho aqui da Alemanha são mais de 2.650,
a gente tem 230 nessa área inteira, então tem muito, muito ainda para crescer. Na Alemanha, a maior rede de franquias, essa é a maior rede de franquias do mundo, tá? E ela tem só dentro da Alemanha 251 unidades, então uma única rede de franquia, somente dentro da Alemanha já tem mais unidades do que todo o Brasil, e ela tem unidades na Áustria, tem unidades na Suíça, tem unidades em outros lugares do mundo, tá? Mas para vocês terem ideia do potencial de mercado que tem ainda no Brasil. E daí eu só retomo aquela ideia, assim, quem fala que é moda e tal, essa moda especificamente de eletroestimulação de corpo inteiro, ela já está no mundo, até está desatualizado, já está há 14 anos, e se eu pensar em eletroterapia, eletroestimulação, vocês viram ali que antes de existir energia elétrica, já se fazia tratamentos aí e estímulos físicos, digamos assim, a partir de algum estímulo elétrico, desculpe a redundância. Em relação a estudos, tem já bastante estudo surgindo, não tanto quanto outras coisas que a gente já vê aí que estão muito bem definidas dentro da musculação, dentro enfim, dos outros treinamentos que já tem mais tempo, né? Mas tem bastante estudo surgindo. No Brasil tem esse cara que está aparecendo na tela aí, o professor Alexandre Evangelista. Ele realiza alguns estudos, ele publicou o primeiro estudo de protocolo com eletroestimulação associado à musculação convencional. Já saiu esse estudo, agora ele tá para sair aí 2 estudos com idosos. Tem a professora Audrey Borg também, que já publicou coisas com pós-cirurgia bariátrica e eletroestimulação de corpo inteiro. Aqui é do professor Alexandre também. Aqui é o meu estudo lá na URGS, isso aqui é um piloto que a gente fez com adultos saudáveis, aqui a parte do doutorado, que são com idosos. Então, isso aqui são estudos nacionais que estão surgindo, mas já tem bastante coisa internacional publicada, mas, de fato, para o meio científico ainda é uma tecnologia bastante nova, ainda tem bastante tempo para os estudos começarem a aparecer, tá? Só que é importante lembrar, assim, que a base da eletroestimulação de corpo inteiro, ela é uma corrente, ela é, na verdade, uma corrente de baixa frequência, quadrada, bifásica, simétrica e pulsada. Então, ela é com os mesmos formatos do que essas correntes que a gente já utiliza há bastante tempo e já tem muito estudo publicado. Então, as bases já existem, tá? Então, agora está se estudando um pouco mais os efeitos sistêmicos de tu utilizar esse tipo de corrente aí em um grande volume muscular ao mesmo tempo. Aí ela entrou no Brasil, principalmente nessas 3 áreas, né, digamos assim, na educação física, fisioterapia e medicina esportiva. Então, ela entra com a proposta de condicionamento físico, reabilitação e performance. Essa tecnologia, ela foi desenvolvida basicamente para condicionamento físico e performance, e agora que tem se voltado um pouco para a parte da reabilitação, e aqui no Brasil ela já entrou bastante forte na parte de reabilitação, e muito também porque ela entrou, hoje no Brasil são 2 consultores técnicos da Mirra, um sou eu da educação física, e o outro é o professor Francimar Ferrari, que é da fisioterapia, que ele é um entusiasta da eletroestimulação já há 15 anos, mais de 15 anos, e ele utiliza a eletroestimulação de forma intra-hospitalar, assim. Então, ele fomentou muito essa utilização aí na reabilitação, e hoje no Brasil tem bastante gente com esse olhar, assim, inclusive tem bastante estudos saindo, principalmente lá do hospital deles, de reabilitação pós-Covid aí, com a utilização dessa tecnologia também. Então, aqui na parte de condicionamento físico, para vocês terem uma ideia, um sujeito que a gente consegue ver que tem um volume muscular bem importante, e daí o que ele está fazendo? A mesma ideia que eu mostrei antes lá, quando ele faz a extensão de cotovelo, o tríceps dele, ao invés de relaxar, o tríceps dele está querendo puxar para uma flexão de cotovelo. Então, esse peso que ele sente, essa força que ele faz é para vencer o próprio corpo dele que está tentando fazer um movimento contrário de forma involuntária. Aí aqui, para vocês verem um outro tipo de condicionamento físico, com uma corrente mais metabólica, vocês vão notar que eu não tranco o movimento dele, mas eu estou aqui, na verdade, promovendo um aumento da vascularização dele, aumento do gasto calórico,
e, consequentemente, aí um aumento da demanda cardiorrespiratória. Claro que pelos movimentos que ele está fazendo, que são muito mais dinâmicos, mas principalmente pela utilização de uma corrente de característica metabólica aí, que é uma corrente que vai aumentar muito o fluxo sanguíneo dele e vai aumentar a demanda cardíaca. Aí na parte de reabilitação, essa aqui eu acho que eu esqueci de vincular o vídeo, não vai rodar o vídeo. Mas essa senhorinha, ela está fazendo uns agachamentos, só acompanhados pelo fisioterapeuta. Esse rapaz é o Diogo, ele trabalha com o Francimar, esse professor que eu comentei. Se vocês olharem, ela está com uma suplementação de oxigênio aqui, ó, ela está ligada aqui num tubo de oxigênio. Essa senhora, ela é DPOC, que eu lembro que a Fevale é muito forte aí nos projetos com DPOC, né? Então, é um tipo de tecnologia que, se for bem empregada, pode ser usada muito bem também para reabilitação. Aqui já é num paciente pós-Covid, dentro do hospital. Então, se vocês olharem, que nem aquele outro que eu fiz o teste lá que eu comentei, a perna dele tremendo, então a gente chama isso de abalo muscular. Então, são frequências que a gente utiliza basicamente para aumentar o fluxo de sangue e a vascularização, ali, a circulação periférica, né? E melhorar e auxiliar no retorno venoso, diminuir aí o esforço cardiorrespiratório dele depois que essa adaptação acontecer, né? Então, para vocês terem ideia, existem tipos de correntes, assim, parecidas com essa, mas aí, por ser na UTI, a gente utiliza eletrodos locais, assim, mas que a gente chega a deixar o paciente em UTI, em sepse, ligado de 6 a 8 horas todos os dias, para aumentar a capilarização periférica e tal. E é o mesmo tipo de corrente, só os ajustes são diferentes. Então, a gente ajusta a frequência, a gente ajusta a largura de pulso, a gente ajusta a miliamperagem, ciclo de trabalho. Então, sabendo trabalhar, por isso que eu comentei ali, ela entra no mercado como condicionamento físico, performance e reabilitação. Se tu sabe trabalhar, a gente tem todos os ranges fisiológicos possíveis para trabalhar, tá? Para vocês terem ideia, esse equipamento que eu estou mostrando mais, que é o da Mirra, ele tem as frequências dele, o range de frequência vai de 2 a 150 Hz. Na aula de fisiologia, vocês devem ter aprendido, ou ainda vão aprender, que quando eu estou numa academia, numa musculação, fazendo o máximo de força que eu consigo realizar, o meu cérebro não manda mais do que 50, 55 Hz de frequência. Então, eu tenho as frequências fisiológicas todas que eu consigo colocar dentro do equipamento, e eu tenho frequências que a gente chama de suprafisiológicas. Então, quanto maior a frequência, maior vai ser a tensão muscular gerada, e eu tenho até 150 lá para ir, que seria o meu alcance biológico, seria a frequência onde meu corpo ainda consegue responder. E aqui numa parte mais de performance, então, para quem não lembra desse cara aí, ele é o Usain Bolt, então ele está fazendo aí um treino específico aí da rotina dele e utilizando a mesma tecnologia. E aqui é um outro vídeo, esse aqui é o pessoal da faculdade da Universidade de Granada, que eles têm uns estudos com maratonistas bem interessantes lá, aqui é só para mostrar uns outros esportes aqui, eles usando o equipamento de uma forma um pouco mais específica, com correntes mais metabólicas também. Então, mais para vocês verem que, de fato, a gente pode trabalhar aí numa parte mais de condicionamento físico, uma parte mais de reabilitação ou performance. Mas o que talvez seja muito importante a gente pensar, principalmente para quem está ingressando aí na parte da educação física, de saúde e tal, é que hoje, de cada 10 brasileiros, 6 não fazem exercício, tá? Então, esse é um número bem alarmante, assim, se a gente pegar em números mais reais, a gente diria que 62,1% da população brasileira não faz exercício ou atividade física, tá? A pergunta ela é sobre as duas coisas. E daí, desses 62%, 38,2% diz que não faz porque não tem tempo e 35% diz que não faz porque não gosta. Então, quando a gente começa a enxergar esses números, a gente começa a entender que possíveis exercícios ou propostas de atividade física com tempos reduzidos podem ser boa alternativa aí para essas pessoas, né? Se ela não gosta ou se ela não tem tempo, não adianta nada eu dizer para ela assim, mas tu precisa ir 1 hora, 5 vezes por semana lá na academia. Provavelmente ela pode até tentar, mas ela vai cair naquele de sempre, de voltar à sua rotina, porque ela não tem 5 dias por semana, ela não tem 1 hora por dia para ficar lá naquela academia. Então,
nós da área da saúde temos que achar aí novas possibilidades para a gente incluir ao máximo essa população aí na atividade física. Então, uma coisa que é muito importante é que a gente pense, mas muita gente faz academia. Exato, muita gente faz, só que a grande maioria não faz, né? Então, hoje, na verdade, se a gente pensar, isso aqui é um do PNAD, né? Que é tipo um censo que eles fazem por telefone, né? Que é o dado mais próximo, assim, de toda a população brasileira que a gente tem associado à atividade física, e daí eles basicamente perguntam se o cara caminha, se o cara se movimenta e tal. Só que quando a gente vai para o lado especificamente de centros de treinamento, que é assim, tu realiza alguma atividade dentro de um centro pago, uma academia, um pilates, alguma coisa assim, a gente cai para 6% da população brasileira toda, tá? Então, esse número, em vez de ser a cada 10, 6 não fazem atividade física, na verdade, a gente diz de cada 100, 6 fazem atividade em alguma academia, algum centro exclusivo de exercício, de esporte. Então, a gente tem um público gigantesco que não adere a esse tipo de atividade e que talvez essas atividades que se propõem a trabalhar por menos tempo podem ser uma coisa bem interessante, bem atrativa, tá? Então, justamente por isso que eu comentei que hoje se vende muito a ideia de 20 minutos de 1 a 2 vezes por semana, e já de antemão eu posso dizer para vocês que a gente não precisa fixar nesse número, mas sem sombra de dúvidas a gente consegue trabalhar com estímulos muito curtos e com uma frequência semanal muito baixa e promover resultados muito interessantes. Tá? Então, a ideia principal aqui, que eu quero passar aqui também, é que a gente tem que entender que esses equipamentos chegaram para se juntarem a nós, da área da saúde, então eles não vêm para substituir. Eu já, como eu trabalho há bastante tempo com isso, eu já escutei algumas vezes as pessoas falando assim, porque precisa de um professor, porque não é um robozinho que vai roubar meu lugar e não sei o quê. E, na verdade, não é nada disso, né? Na verdade, é um equipamento que te proporciona uma série de frequências e que tu pode trabalhar da melhor forma possível para promover um resultado melhorado, mas depende do conhecimento humano, justamente para saber onde tu vai posicionar as coisas, os movimentos que tu vai associar e quais as frequências, quais os estímulos que tu vai usar. Então, eu costumo associar um pouco como na medicina, que ainda se usa muito o bisturi do médico, mas a gente faz também as cirurgias por vídeo, né, por robô e tal. O médico continua ali, continua monitorando tudo, só que ele tem uma precisão muito maior, ele é muito menos invasivo do que antes, que ele tinha que cortar o cara de cima a baixo. Então, é muito mais com essa ideia. No momento que eu tenho tudo isso a meu favor, né, a tecnologia a meu favor, eu tenho, nessa tecnologia a princípio, eu tenho uma otimização do tempo, eu tenho uma menor necessidade de espaço físico, eu tenho uma oferta de resultados maiores e eu tenho um alto valor agregado. No momento que eu ofereço menos tempo, mais resultado, mais tecnologia e individualização do treino, eu posso aumentar minha hora-aula e posso cobrar mais e ganhar mais. Então, aqui é uma comparação. De novo, eu não estou dizendo que a academia não é boa, não estou dizendo que não deva fazer academia. Muitos dos nossos alunos treinam em academia convencional e mais a eletroestimulação, tá? Então, não é isso. Mas se a gente comparar um espaço físico de uma academia, a gente está falando de um espaço bem maior e a gente está falando de uma recomendação hoje da Organização Mundial de Saúde de atividades de 3 a 5 vezes por semana, de 1 hora aí por semana, de 1 hora por dia, mais ou menos. E comparado aí a uma possibilidade de tu atender a pessoa em 10 metros quadrados, de 1 a 2 vezes por semana, 20 minutos. Óbvio que, dependendo da situação, a gente vai atender mais tempo, mais dias, enfim, mas seria uma nova proposta de modelo de atividade física. Esse daqui é uma dos nossos espaços, tá? Que é a Perforce. Essa sala foi a nossa primeira sala, ela tem mais ou menos 2 anos e 7 meses. Hoje a gente tem 5 unidades da Perforce, então são 3 em Porto Alegre, que é na 24, na Zona Sul e lá no Jardim Europa, e depois a gente tem uma unidade em Canoas e uma unidade em Novo Hamburgo. E todas elas, eu trouxe para vocês terem uma ideia, a gente atende de forma individualizada, é somente um aluno por vez, ele entra aqui é a área de treino, eu só tenho uma máquina aqui,
até tem uma caminha de pular lá, só que a gente de fato nem usa, isso que meu sócio tinha, levou para lá, a gente não usa, então basicamente é uma área aberta com eletroestimulação. Aqui eu tenho os coletes, os equipamentos e é uma bancada para eu ajustar ali, arrumar os coletes, enfim. E aqui no canto eu tenho um lavabo, um vestiário, um local de troca. Então, é uma sala relativamente grande, até tem 49 metros quadrados, mas é muito mais do que suficiente para atender esse tipo de serviço. Então, indo um pouco já para os finalmente, assim, a eletroestimulação de corpo inteiro, podem ter certeza que ela é a pontinha da pontinha do iceberg quando a gente fala do futuro da eletroestimulação, tá? Eu não tenho a mínima dúvida. Como eu comentei, eu trabalho já há 7 anos com eletro, as pessoas, o Francimar lá que trabalha comigo já está há 15 anos com eletro, e a gente só vê tecnologias evoluindo em cima da eletro, tá? Então, aqui tem alguns exemplos. Aqui na direita, esse professor aqui é o professor Rodrigo Plentes, ali na Santa Casa, é um equipamento que chegou há alguns anos, mas é bem recente esse equipamento, que promove e faz eletroestimulação coordenada, então faz o sujeito que está acamado, eles conseguem deixar o sujeito numa posição em pé, ainda colocar uma carga externa, ele tem uma espécie de um stepzinho ali, e fazer ele fazer o movimento de forma ativa e não passiva, né? Então, ao invés daquele step ficar mexendo, é a eletroestimulação que faz a musculatura contrair de forma coordenada e essa musculatura vai mexer o step com uma resistência externa. Aqui em cima a gente tem o Phase Cycle, que é mais ou menos essa mesma ideia. Então, eu posso fazer o pedal mexer sozinho para eu ter uma ação passiva aqui do sujeito, mas nessa bicicleta o pedal está parado, eu consigo colocar uma carga aqui, e eu faço a eletroestimulação, contrair a musculatura de forma coordenada, e é a musculatura dele que vai fazer o pedal girar. Então, eu consigo ter a ação do estímulo elétrico associada a uma carga externa do pedal que eu posso colocar aqui. Aqui, eletro de corpo inteiro, que eu já comentei. Esse daqui é um dispositivo principalmente para trombose venosa profunda. Ele é o GECO, que a gente chama. Ele é uma espécie de uma pulseira de relógio mesmo. Eu vou colocar bem próximo da articulação do joelho e o indivíduo fica usando por baixo da calça mesmo. Ele fica com uma frequência ali de 1 pulso por segundo, basicamente estimulando o retorno venoso. Então, ele vai ter um papel aí muito mais importante do que uma meia de compressão, alguma coisa assim, porque hoje tem uma série de estudos mostrando aí botas compressivas, meia de compressão, massagem, drenagem linfática, essas coisas todas assim, que na verdade, o que acontece? No momento que tu encerra a ação da bota compressiva, por exemplo, os efeitos de retorno venoso, eles retornam ao normal. E na eletro, como tu tem uma ação endógena ali, porque tu tem um estímulo externo, mas tu tem o teu músculo contraindo devido a um estímulo no teu motoneurônio, né? Então, esses benefícios de aumento de vascularização, eles perduram por mais tempo mesmo depois que tu desliga o dispositivo. Então, hoje, para trombose venosa profunda, já é uma recomendação formal de eletroestimulação, não necessariamente esse aparelhinho, mas fazer eletroestimulação em membros inferiores, em quem tem trombose venosa profunda, hoje já é uma recomendação formal dos médicos. Aqui a gente tem, isso aqui é tipo um salompas, sabe aqueles adesivos analgésicos, só que o salompas ele tem anti-inflamatório, ele tem químicos que vão para dentro do corpo dos sujeitos, vão sobrecarregar rim, vão sobrecarregar fígado, enfim, depende da medicação que tiver. E aqui é uma proposta de um adesivo, ele tem uma bateriazinha aqui com uma vida útil curta, e a gente tem só aqui o low, high, medium, e ligar e desligar. Então, eu tenho uma frequência pré-programada com uma corrente descontraturante ou uma corrente analgésica, onde o sujeito vai colar. Quem já comprou isso, tem várias marcas, já tem no Brasil, inclusive. Nos Estados Unidos, tu vai comprar por $5, aqui no Brasil ainda é uns R$80, R$90, mas tem na Panvel, por exemplo. E a ideia é que tu tire a dor sem usar químicos, sem agredir teu corpo. Então, basicamente, tu vai colocar uma corrente analgésica na região de dor e vai relaxar aquela musculatura ou estimular opioides endógenos, estimular que essa dor pare. Aqui
para ficar um pouquinho mais claro aqui, ó, daquilo que eu comentei, esse aqui é o Phase Cycle. Então, olhem o rapaz ali com uma sonda até ali, vocês conseguem ver que ele não mexe as pernas, né? Então ele está tendo dificuldade ali para entrar na bicicleta. E essa aqui é uma coisa que eu sugiro que vocês olhem, principalmente se tem alguém da fisioterapia acompanhando, que também vai se encantar com essa competição, né? Esse é o Cybathlon, que é uma Olimpíada, digamos assim, de super atletas, assim, de cyberatletas, né? Então, se vocês olharem, essa é uma competição de bicicleta, onde essas pessoas são paraplégicas, elas não mexem as pernas voluntariamente, mas ela está cheia de eletrodos ali, ó, de forma coordenada, e no momento que ele contrai o agonista, o antagonista relaxa. Quando ele contrai o antagonista, o agonista relaxa. E a eletroestimulação está sendo programada para que ele contraia de forma coordenada e consiga pedalar a bicicleta. Então, é uma competição mesmo, tem corrida disso, e as pessoas simplesmente não mexem as pernas voluntariamente. Então, isso também é eletroestimulação com os mesmos tipos de corrente que a gente utiliza. Aí aqui é um print que eu fiz de um vídeo do Fantástico. Eu não vou me recordar exatamente quando foi, mas eu acredito que é uns 3 anos atrás, que eu lembro que até estava num curso de eletroestimulação quando eu vi essa matéria. Esse rapaz, ele é paraplégico, ele é tetraplégico, só que ele é um tetraplégico já de mais de 15 anos, se eu não me engano. Então, se vocês olharem assim, ele já está com o corpo todo modificado, né, por ficar em desuso e tal. E essa moça aqui do lado, ela é paraplégica também. E daí aqui no Fantástico, nessa matéria, mostra um estudo onde eles deram o primeiro passo sozinho. Então, eles estão apoiados nesse andador e eles simplesmente dão um passo, assim, ele vai lá e troca o apoio. Se vocês olharem a matéria, vocês vão ver que o passo ele é mínimo, tá? Não é uma caminhada, ele simplesmente mexe um pouquinho e bota o pé na frente. Só que isso para uma pessoa que não tem absolutamente nenhum controle é uma coisa absurda de espetacular, assim. Então, no vídeo até aparece a equipe de fisioterapeutas, de médicos, assim, gritando, pulando, muito empolgados, e eles conseguiram isso a partir de 16 eletrodos direto na dura mater. Então, o que acontece hoje? O que a medicina fala, tá? Que é muito difícil a gente religar a medula de um indivíduo. Imagine uma medula lá interrompida e tu fazer todas as conexões de novo. Hoje a medicina entende que isso é muito difícil, então eles apostam que os indivíduos vão voltar a andar por uma ponte a partir de eletroestimulação. Então, se vocês olharem na imagem aqui, ó, imaginem que aqui eu tenho um sensor que está captando o meu sinal do sistema nervoso central, as minhas vontades, meus estímulos, está chegando nessa placa que está identificando aqueles estímulos, e daí eu tenho uma outra plaquinha que vai ligar em vários eletrodos aqui e vai fazer o músculo contrair. Então, esses eletrodos vão estar em algumas inervações ou direto nos músculos, não sei, não tem isso bem definido, mas eles vão se contrair de forma coordenada e vão fazer o indivíduo caminhar. Então, hoje a medicina trabalha muito mais com essa possibilidade do que de fato ligar de novo a medula de um sujeito, tá? Então, a mensagem final aqui que eu queria deixar é que vocês que estão entrando na área da saúde agora, que vocês não fechem os olhos aí para a eletroestimulação, porque eu não tenho nenhuma dúvida que quem associar saúde com tecnologia de eletroestimulação vai ter sucesso em relação aos seus serviços, tá? Porque é uma tecnologia muito eficiente e com muitas possibilidades, tá? Seja na parte de performance, seja na parte de reabilitação, ou onde vocês quiserem trabalhar. Então fica aí o meu agradecimento mais uma vez ao convite e espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco do que é a tecnologia. Desculpa mais uma vez pela confusão do início, pelo atraso,
mas agora fico aberto aí para as perguntas. Eu vi um monte de coisa pulando aqui, vou ver se tem alguma coisa que é pergunta mesmo, eu vou tentar respondendo aí para vocês, tá bom? Então, Professor Matheus, então, queria agradecer a explanação e a riqueza do conteúdo que trouxe para a gente, então, nessa noite. E acho que tem algumas perguntas sobre valores de aparelho e de sessão, se isso substitui a academia ou não, pelo que eu vi. Até se o pessoal quer ligar o microfone e perguntar também, pessoal. Acho que Também agora poderiam. também pode, Então eu vou respondendo isso e daí se vocês quiserem me ajudar também, professoras, e entender ali, pescou alguma pergunta, se quiserem ir mediando e fazendo as perguntas, eu vou respondendo, tá? Mas então sobre valores. Tá, então assim, sobre valores. De fato, a tecnologia chegou no Brasil ainda com um valor bastante expressivo, assim. O que acontece, tá? Ela entrou de uma forma muito exclusiva, ela entrou com uma marca só no país, como uma grande novidade e vindo da Alemanha. Então, ela, além de ser exclusiva, no caso, ter uma marca só, ela tem os valores em euro, né? E hoje a gente sabe que o euro, o dólar não estão ajudando. Então, ela está no mercado hoje, mesmo tendo outras marcas, a gente tem que pensar em uma média aproximada aí de R$100 mil, tá? Essa tecnologia. Só que daí o que acontece? Que as pessoas não avaliam o negócio, assim. A maioria dessas marcas trabalham com um modelo de negócio que é de leasing, tá? Então, são poucas as marcas, na verdade eu não conheço nenhuma, eu conheço talvez 2 pessoas desses estúdios que realmente investiram à vista no equipamento, que no caso desembolsaram aproximadamente R$100 mil. A grande maioria entra num modelo de leasing e fica pagando aí por um bom tempo, aí uns 36 meses, uma mensalidade como um carro financiado, né? Então, acaba colocando isso dentro do custo do seu negócio e acaba fazendo o faturamento pagar esse equipamento. Em vez de tu descapitalizar no início, tu faz o próprio faturamento pagar. Então, a ideia é pensar em reverter isso no valor da hora-aula, né? Então, eu vi ali que alguém perguntou também quanto que cobra a sessão. Hoje, depende o estúdio, né? Mas, assim, para vocês terem uma ideia, o nosso estúdio, o ticket médio, ele está hoje... Na verdade, a gente tem 5, né? Então, Novo Hamburgo é um pouco diferente de Canoas, que é um pouco diferente de Porto Alegre. Mas os de Porto Alegre, hoje, o ticket médio é R$103, a sessão de 30 minutos. Então, se a gente pensar em hora-aula, o ticket médio é R$206, né? Então, assim, hoje são poucos os personal trainers que conseguem cobrar R$200 a hora. Então, se a gente pensar nesse valor, com uma agenda cheia, onde eu consigo colocar um indivíduo atrás do outro, o meu ponto de equilíbrio ele é muito rápido para eu chegar e o retorno do investimento também ele é muito rápido, né? O grande problema é que nós, da área da saúde, somos muito pouco cabeça de empreendedor, assim, né? Eu falo por mim mesmo, assim, a gente está muito acostumado a trabalhar para os outros, assim, né? A gente tem receio ao correr risco, assim, né? Então, mas se a gente parar para analisar, assim, por experiência própria, eu já adianto, assim, que é um negócio com um risco bem baixo, até pelo modelo de leasing, assim, que é uma coisa que tu não te compromete em pagar a máquina inteira, tu consegue renegociar se tu não quiser mais seguir com ela, sabe? Então, é um negócio que o valor inicial, quando eu falo 100 mil, assusta, mas quando tu pensa nas possibilidades, formas de negociação, é um negócio que super compensa, sabe? Não é uma coisa de outro mundo, assim. A Vanessa levantou a mão. Vanessa, pode perguntar. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Matheus. Tudo bom, Vanessa? Tudo. Eu foquei bastante o momento em que tu mencionou a questão da utilização junto com o DPOC, usando a eletroestimulação para capacidade respiratória. Eu sempre, dependendo do estudo que for, da atividade que for, eu sempre questiono a questão respiratória, porque eu estou cursando educação física e eu sou uma pessoa asmática.
Então, Uhum. o que poderia trazer de benefício e quais os principais cuidados que a eletroestimulação teria para uma pessoa com deficiência respiratória, no caso dos asmáticos? Tá. Muito obrigado pela tua pergunta, Vanessa. Então, o que que acontece? Independente do que tu fizer, tu tem uma demanda cardiorrespiratória aumentada. Então, tu tem que primeiro entender qual é que é esse déficit desse asmático. A gente tem asmático que corre numa boa, e a gente tem asmático que anda uma quadra e já precisa de uma medicação, né? Então, a gente tem que entender qual é, de fato, o impacto da asma na saúde desse sujeito. Mas a gente tem que pensar na eletroestimulação de corpo inteiro como um exercício, tá? Como eu comentei lá no início, todos os efeitos são derivados de uma contração muscular. Então, tu tem que pensar assim, quando eu contraio vários grupos ao mesmo tempo, eu aumento a minha demanda cardiorrespiratória e vou sobrecarregar, por exemplo, meu coração, vou sobrecarregar minhas vias respiratórias como um todo. Então, assim, a eletroestimulação não tem nenhum problema para o asmático, mas ela vai aumentar a demanda cardiorrespiratória. Agora, a gente tem que entender o quanto de atividade física eu posso fazer para esse asmático. Esse asmático é um que eu posso correr na esteira, é um que eu só caminho. Então, assim, não, ele pode correr, ele não tem nada. Beleza, vamos treinar normal, que o máximo vai acontecer, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a tua questão respiratória, mas tu está acostumado a fazer atividades nessa intensidade, não teria problema em relação à corrente, tá? A gente diz que a corrente elétrica ela não promove efeito ectópico, então ela não vai interagir com o teu coração, ela não vai interagir com o teu pulmão, não vai fazer nada disso. Ela vai interagir com musculatura estriada não cardíaca. Então, o que ela vai fazer? É fazer teu bíceps contrair, teu abdômen contrair, teu glúteo contrair, e isso vai aumentar uma demanda cardíaca. Então, a gente só tem que entender quanto eu posso aumentar dessa demanda cardíaca. Então, é a mesma coisa de um cardiopata. A corrente elétrica não tem problema para o cardiopata, mas vai exigir mais trabalho do coração dele. Mesmo ele parado, é como se ele estivesse fazendo uma caminhada lá, de repente, depende o sujeito, óbvio, depende da intensidade. Mas a corrente elétrica vai contrair musculaturas que vai aumentar a demanda cardíaca. Então, o que a gente precisa saber é o quanto que eu posso aumentar desse estímulo aí, desse esforço para que aquele coração não seja sobrecarregado. Mas em relação a benefícios que tu comentou, talvez os principais benefícios assim que a gente tem visto, principalmente nos pacientes COVID ali e tal, principalmente aumento de vascularização periférica. E tem uma série de estudos, até se tu te interessa por isso, até depois tu pode pegar meu contato ali, eu vejo com os professores e te mando esses estudos, que mostram com imagens assim aumento da capilarização periférica, aumento de oxigenação de musculatura periférica e auxílio no retorno venoso também. Então, no momento que tu faz isso acontecer, tu diminui teu estresse respiratório como um todo, né? Então, eu acredito que isso seja talvez uma dos grandes benefícios aí. Não é muito a minha área de estudo, tá? Mas eu te recomendo até seguir, se vocês todos quiserem seguir, o professor Francimar Ferrari, que é esse que eu comentei, que trabalha comigo. A linha de estudo dele é basicamente, ele tem, para vocês terem uma ideia, ele tem uma clínica que o nome é Pulmocárdio, que é basicamente reabilitação cardiopulmonar. Então, a linha de estudo é exatamente essa, e ele utiliza a eletroestimulação na reabilitação cardiopulmonar. Então, aquela imagem daquela senhorinha DPOC lá na clínica dele, ele tem um monte de paciente, enfim, com vários acometimentos diferentes, né? Que só seguindo ele, tu vai ver que ele posta uma série de coisas relacionadas à eletroestimulação e questões cardiorrespiratórias. Eu não sei se eu consegui te responder mais ou menos a tua pergunta, mas em relação a risco, não teria risco pela eletro, tá? Tu tem que pensar, o risco é pela intensidade do treino, digamos assim, e não pela Sim, eletro. foi mais ou menos a associação que eu fiz. Tanto ela pode ser um potencial para estimular mais o treino
para quem está tendo uma recuperação, digamos assim, eu sou um exemplo, eu sou uma asmática que consigo correr tranquilo, mas em períodos de crise não consigo caminhar uma quadra. Então, dependendo também da minha condição física, se fisicamente eu tivesse alguma lesão, a eletroestimulação poderia me ajudar a manter, digamos assim, o meu treinamento sem causar nenhuma lesão na minha capacidade física. Ah, não, isso sem dúvida, isso não tenho dúvida, assim, até para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje alunos, a gente tem uma aluna de 86 anos, então, assim, e eu não tenho dúvida que a capacidade cardiorrespiratória dela é pior do que a tua, tá? Então, assim, é bem essa linha, assim, a gente consegue, com pouco movimento, gerar algum tipo de estímulo, sabe? Então, assim, vão ter pessoas que basicamente não vão se mexer, a gente basicamente vai reposicionar o músculo, então vai estimular com o músculo alongado, vai estimular com o músculo contraído, vai estimular com uma posição X que eu quero estimular, e vão ter outros com outras capacidades que eu vou estimular pulando, vou estimular fazendo apoio, vou estimular associando cargas externas até, sabe? Então, ela é muito te dá muitas possibilidades, na verdade. Então, com certeza, assim, tu ficou parada, te machucou, a gente consegue pensar em situações para manter a ação muscular com o menor número de movimentos ou menor nível de movimentos possível. Muito obrigada, Matheus. Muito bom. Obrigada mesmo. Bom, obrigado. Temos mais uma pergunta no chat, que pergunta se a eletroestimulação pode substituir algum exercício com peso ou se seria um complemento. Tá. A eletroestimulação, ela promove hipertrofia, tá? E promove o ganho de força e potência muscular. Isso está bem documentado na literatura. O grande detalhe é entender quais as expectativas do teu aluno, tá? Então, por exemplo, assim, tu é uma pessoa que quer ficar gigantesca, quer trabalhar volume muscular a um nível assim, enfim, a um nível muito grande, assim. Eu recomendaria utilizar a eletroestimulação justamente para aumentar a força, a potência muscular e poupar um pouco das articulações, para tu tocar muita carga na musculação num treinamento específico para aumentar o volume, por exemplo. Mas a grande maioria que acaba chegando nesse tipo de treino atualmente, a gente tem até bastante aluno que faz outras coisas, mas 60% dos nossos alunos, sem dúvida nenhuma, não faz mais nada, tá? São pessoas que não aderem a um treino convencional e buscam na eletroestimulação uma alternativa. Então, a grande maioria dos nossos alunos são pessoas que fazem só eletroestimulação. A gente não atende mais do que 2 vezes por semana. Então, desses 60% que eu falei que fazem só eletroestimulação, também aproximadamente uns 60% desses só fazem 1 vez por semana e tem resultados, tá? A gente faz lá no estúdio, a gente faz avaliação de força, a gente faz avaliação funcional, a gente faz avaliação de composição corporal, a gente faz avaliação de resistência muscular e a gente consegue ver bastante diferença em uma série de valências. O detalhe é entender quais as tuas expectativas, assim, né? Eu quero virar um atleta de ponta, sem dúvida tu tem que usar eletro como um complemento. Eu sou uma senhora de 60 anos que estava sedentária há 20 anos, se tu fizer só eletro, eu garanto que tu vai ter resultados muito positivos de ganho de força, de ganho de potência. Um homem de 30 anos sedentário que não faz mais nada, eu não tenho dúvida que eletro vai te proporcionar um monte de resultado. Tudo depende muito das expectativas, tá? Mas a eletro promove emagrecimento, promove ganho de força, promove hipertrofia. Então, é só entender o quanto que tu quer de cada coisa e em quanto tempo. Legal, professor. Muito obrigada. Então, mais uma vez, acho que... Eu agradeço o convite. Mais uma vez. Agora, para o pessoal que ainda está, a gente vai colocar um QR Code na tela. Vocês podem direcionar a câmera de vocês no QR Code que sai o certificado. Confirma a presença pelo certificado, então. Mais uma vez, obrigado, professor. Riquíssima explanação. Vai agregar bastante o nosso
Que legal, espero que tenham gostado mesmo. E assim que essa loucura terminar, a gente combina um dia para eu levar o equipamento aí na Fevale e mostrar aí para todo mundo na prática como Que funciona. legal, E claro. também fica o convite também. Eu vi que o Derek levantou a mão ali. O Derek, É, se eu não me engano, está fazendo estágio até na Perforce de Novo Hamburgo, se eu não me engano. Acho que Isso aí. deve ser o Derek, né? Derek, pode falar, Derek. Estão me escutando? Sim. Tô te escutando, sim. Eu levantei a mão porque eu queria dar um depoimento aí, né? Que eu e o Eduardo estamos fazendo lá o estágio. E logo que eu conheci, assim, eu fui convidado por uma das professoras lá do espaço. E logo que eu conheci, assim, eu pensei, né, eu vou ser bem franco, assim, para todo mundo entender, né? Eu olhei assim, nossa, isso aí parece aquelas coisas da Polishop, né? O Polishop da feiticeira, né? Não é feitiçaria, né? É tecnologia. E assim é muito interessante mesmo. Eu e o Eduardo, a gente já teve a oportunidade, né, de fazer o treino. E realmente assim, uma sensação muito diferente, todos os músculos do corpo contraindo ao mesmo tempo, assim. Tu faz exercícios funcionais de, por exemplo, fazer um agachamento sem peso nenhum, que é uma coisa que tu faz brincando, assim, sem sentir nenhuma dificuldade com a roupa, nossa, é muito, muito intenso, assim, sabe? Eu fiz o treino na terça-feira passada e nesse sábado eu ainda tava, assim, com o quadríceps, o glúteo dolorido ainda, sabe? Então foi uma coisa muito intensa mesmo. Quem tiver a oportunidade de fazer uma aula, participar, conhecer, vale muito a pena mesmo. Assim, eu e o Eduardo a gente conversa e é uma tecnologia do futuro, assim. Não, para quem tem pouco tempo para treinar, né, não gosta de ir todos os dias na academia, ou então gosta de fazer várias coisas, gosta de fazer o pilates, gosta de fazer uma corrida, e daí faz a eletroestimulação junto, sabe? É muito bacana mesmo. Todos os alunos relatam vários resultados interessantes. Nenhum deles diz assim, eu ainda não tive nenhum resultado. Todos os alunos que eu converso, assim, eles sempre trazem resultados muito interessantes e muito relevantes, que muitas vezes a simples disciplina ou motivação da pessoa dentro de uma academia de musculação, ela não iria conseguir aqueles resultados, né? Porque às vezes o treinamento com peso ele não agrada a todas as pessoas, então a eletroestimulação ele consegue englobar um nicho de pessoas muito grande e é muito interessante mesmo. Só queria dar o meu depoimento aí. Que legal, Derek. Muito obrigado. Muito obrigado pelo teu depoimento. Faz pouco tempo, né, Derek, que iniciou o estágio ali. Sim, a gente iniciou no finalzinho de agosto. Acho que está É. fazendo um agora só. Eu não acompanho tão de perto a unidade de Novo Hamburgo. Na verdade, até para vocês saberem, a unidade de Novo Hamburgo ela era a Evolt. Então, não sei se vocês já ouviram falar, é na Maurício Cardoso. E daí ela virou há pouco tempo o Perforce. Então, a gente meio que assumiu a operação ali há pouco tempo. Mas eu estava ciente aí do Derek. Acho que o Derek até já deu um treino para minha mãe, lá numa outra academia. Pelo menos Sim, ela já me contou. lá na Ginásio. Mas é mais ou menos isso, assim, é só experimentando para saber e até esclarecendo um pouco, assim, essa história da feiticeira, da Polishop, que a gente escuta direto isso, tá? Isso é eletroestimulação também, tá? Só que o grande lance é que os tipos de corrente, existem vários tipos de corrente, basicamente esses da Polishop trabalham com correntes metabólicas, onde a gente vai aumentar a vascularização local, tá? Então não vai ter... tu não vai ganhar força com aquilo ali, não vai fazer grandes efeitos, só que não tem como tu colocar uma corrente que vai machucar uma pessoa e sair vendendo aí 1 milhão de pessoas em casa, as vozinhas comprando, e daqui a pouco as vozinhas passam mal e se lesionam. Então é uma corrente que a pessoa ativa, aumenta a vascularização. Só que para o nosso negócio acaba dando uma queimada. Quem não conhece acaba, isso é Polishop, isso é feiticeiro, isso não funciona. E na verdade o nível de dano muscular que a gente consegue promover com eletro, ele é muito maior do que um treino convencional, então até por isso tem que entender um pouco ali das correntes, de como utilizar,
justamente para que seja positivo e não negativo, tá? Mas é uma eletroestimulação também, mas não é a mesma coisa, tá? É bem diferente. Mas sim, eu pensei a mesma coisa, Derek. Eu pensei, quando o meu professor falou, vamos fazer eletro, eu disse, esse choquezinho aí que não serve para nada. Mas depois que tu começa a estudar, tu vê que faz muito sentido. Sim, o cara pensa assim, mas como que esse negócio vai se comparar a um agachamento aí bem pesado? Não tem como, né? Mas eu fiz a aula e eu fiquei senti muito mais a intensidade do treino e senti mais a dor tardia do que num treino de perna, por exemplo. Muito bacana mesmo. Legal, bem legal. Então tá, o pessoal tá dando bom jogo aí para todos. Acho que estão correndo pro Grenal também, né? Sim. Bom, pessoal, a gente agradece a presença de todos, né? Principalmente, então, o Matheus, que se disponibilizou a vir aqui falar conosco, trazer um pouquinho mais, né, da área dele. Pessoal, lembrando que amanhã a gente tem de novo, bem voltado para o bacharel, tá? Quem puder participar, então. E mais uma vez, então, sobre os certificados, qualquer coisa nos chame. E, Matheus, muito obrigada de novo. Qualquer coisa, pode Eu nos que chamar de novo. agradeço. Então tá, sempre um prazer voltar para a Fevale. Um abraço para todos, minhas professoras aí, minhas colegas que estavam aí participando. Até mais, pessoal. Legal. Até mais. Tá. Morgana, tu vai colocar. Aí Eu vou já. colocar